Boa tarde. Boa tarde a vocês que nos estão vendo pela internet. Bom, essa pergunta que Kardec fez aos espíritos e a resposta que eles deram, muitos entendem que essa linha mais direta, mais acessível aos nossos sentidos, já que nós não temos aquela mediunidade, né, de ouvir e ver os espíritos, a gente acredita que ele esteja falando de hoje da transcomunicação. Para quem não conhece, né, eu vou tentar resumir em 45 minutos a história mais ou menos da transcomunicação. Eu vou colocar alguns exemplos que aconteceram ali, o workshop que nós fizemos aqui na casa de transcomunicação, as experiências que foram feitas e estão sendo feitas, né? E aqui a transcomunicação instrumental é transcendental mais comunicação, que é uma palavra que foi usada a partir da década de 80, para definir quem trabalha, quem faz a pesquisa e quem tenta se comunicar com os desencarnados através de meios que não sejam os médiuns, né? Mas vamos lá. Bom, gente, eu vou iniciar voltando a uns 10, 15 mil anos atrás, antes de Cristo. Né? Naquela época, quando a gente ainda se encaminhava na questão da civilização, mal conhecíamos ainda a roda, vivíamos nômades, né? Colhendo e caçando. Já desde aquela época se tem indícios de que nós já tomávamos contato com essa espiritualidade. Claro que o entendimento do homem pré-histórico, nós não tínhamos estudo, não sabíamos os fenômenos que aconteciam ao nosso redor, e eles acreditavam que os espíritos dos seus entes queridos, assim que morressem, eles voltavam para umas pedras, existiam umas pedras arredondadas, então eles cultuavam essa questão das pedras, botavam as pedras perto do fogo para se aquecerem, até algumas culturas levavam comida, né? Porque eles entendiam que assim precisavam ou assim acontecia. Mas é porque com certeza já havia ali fenômenos de efeitos físicos, que provavelmente fez com que eles acreditassem que aquelas pedras poderiam estar sendo habitadas pelos seus entes queridos. Né? Os fenômenos físicos que eu digo são aqueles fenômenos que a pedra estava ali, provavelmente alguém ali no meio já tinha mediunidade, e as pedras saíam voando, né? O que a gente chama de poltergeists, né? E já saiu voando, então para eles aquilo ali era uma coisa de outro mundo, né? Uma coisa que eles não entendiam. E provavelmente isso fez com que eles acreditassem que aquelas pedras tinham alguma coisa ali. E aí, com o passar do tempo, né, já na Paleolítico Superior, já Neolítico, quando a gente começa a descobrir o metal, aquela coisa toda, já descobrimos a roda, começamos a escrever, aí surgem daí os médiums daí, né, a transcomunicação através dos médiums. Aí é onde a gente teve o primeiro contato mais direto com os espíritos. Aí criaram vários nomes para isso, xamãs, pitonisas, sacerdotes, enfim, várias culturas começaram a ter esse contato. Os gregos, por incrível que pareça, né, os gregos eles também tinham uma mesa, uma forma de quase parecido com a brincadeira do copo. Vocês conhecem a brincadeira do copo? Que se põe um alfabeto ao redor, põe-se um copo no meio, põe-se os dedos em cima e faz a pergunta e o copo vai escolhendo as letras e vai formando a frase, né? A palavra e as frases. Os gregos tinham algo parecido, os egípcios também, né? Então eles começaram a ter essa busca, porque já se tinha nós, naquela época, a intuição de que existia alguma coisa e que era possível a gente ter contato com quem já partiu. Não se tinha aquela coisa de, morreu, acabou. Mas tinha que ter alguma coisa, tinha que ter um sentido para a vida. Só que é só nascer, procriar, viver e um certo tempo e morrer, ainda mais naquela época, se morria muito novo. 40 anos já era idoso, né? Se morria muito novo, 20, 30 anos, por questão de guerra, por questão de doença, por questão de uma série de fatores, né? Animais e tal, ataques. Então, eles já estavam tentando descobrir alguma coisa.
era a intuição de que nós não somos, digamos assim, mortais, nós somos imortais. Aqueles homens e mulheres daquela época já estavam tentando descobrir, tentando conversar com quem já partiu. Claro que ainda muito precário, ainda muito cheio de dúvidas e mistérios. Cada cultura já cultuava ou acreditava de uma forma diferente. Os indígenas norte-americanos também tinham várias tribos, tinham também essa questão de acreditar que nós voltávamos para pedras, ou que habitávamos estátuas. Cada cultura ia tentando entender do seu jeito, né? Até que nós chegamos no século XIX, que aí veio as mesas girantes, vocês devem conhecer, né? Na história do Espiritismo tem bastante isso. As mesas girantes começaram a surgir na França para chamar a atenção dos cientistas e dos estudiosos de que precisávamos nos acordar para a questão da espiritualidade, porque a gente tem os altos e baixos, né? Não é uma coisa linear a história do homem, ela tem altos e baixos. Tem uns momentos que a gente procura mais, tem uns momentos que parece que a gente esquece, que aí a gente entra num turbilhão de materialismo muito forte, que é de guerra, aquela coisa que parece que a gente tem que viver o último momento como se fosse o último mesmo, não tivesse nada além depois daquilo. E aí voltou assim, novamente a ser chamada a atenção nossa. E através do quê? Da mesa. A mesa que fazia o barulho, a mesa que mexia, que respondia através dos movimentos. Aí depois, obviamente, se chamou a atenção de Allan Kardec, professor Hipólito, na época. Se deu uma explicação para o magnetismo, que era a questão de magnetismo, aquilo ali, mas depois ele começou a ser chamado a atenção para uma coisa muito interessante, que aquilo ali tinha inteligência. Mas uma mesa pode ter uma inteligência? Não. É um ser inanimado, ele não tem inteligência. Mas ele começou a ver que, apesar daquelas batidas, das respostas, aquilo não era uma brincadeira, aquilo tinha alguma coisa além. E aí, o professor foi lá, estudou, e aí surgiu a doutrina espírita. Né? Mas continuou, né? Essa busca pelo contato com os mortos, entre aspas, né? Eles estão mais vivos do que nós. Essa busca continuou. Até a ponto de chegar no início do século XX, né? Thomas Edison, que era um cientista, também tentou construir um aparelho para que começasse a ter um contato com os espíritos. Então eu vou aqui resumir, porque a minha palestra teria que ser 1h30, mais ou menos, para colocar todos aqui, né, que tiveram parte desse estudo, mas o Thomas Edison começou, mas também teve brasileiros, teve vários norte-americanos, franceses, ingleses, que foram pesquisando formas, mecanismos, usando a tecnologia da época. Claro, estou falando aqui de 1910, 1911, para eles, na época, é o que eles tinham de tecnologia, né? Que eram aquelas coisas enormes, grandes, as válvulas, aquela coisa toda. Nós não tínhamos condições de ter hoje o que nós temos, que é um aparelhinho tão pequenininho que grava, filma e faz tudo o que a gente possa imaginar. Naquela época, para eles, isso aqui era uma coisa de outro planeta. Isso aqui, para nós, hoje é uma coisa comum. Mas, para eles, naquela época, eram aquelas coisas grandes mesmo, né? E eles começaram a buscar isso. E dali, em diante, foi uma procura que não terminou. E aí a gente começa a ver alguns pesquisadores, né, que começam a experimentar. E eu vou pular já do Thomas Edison, que teve vários outros, né, para dar tempo, vou lá para 1957. 1957, né? Nós temos um pesquisador que ele começou a fazer uma gravação. Ele não era um pesquisador, na verdade ele fazia filmagens, ele meio envolvido com cultura, com a ópera, com filmagens, com documentários. E esse suíço, que na realidade ele era russo, o Juxon, Friedrich Juxon, ele começou a botar o seu gravador, na época que era aquele gravadorzão grande, né? Aquela coisa, botou no parapeito da janela e quis gravar
o cantar dos passarinhos, lá da Suíça. Ele estava numa casa de repouso dele ali, de sítio, né? E ele começou a botar. E toda vez que ele ia escutar o retorno dessa gravação, que era para ter os passarinhos, tinha vozes no meio. Aí ele ficava intrigado, mas isso aqui está estragado, isso aqui não pode ser, essa fita aqui está com defeito. Ele trocou novamente e novamente começou a ter essas vozes. No começo ele não acreditou, assim, ele achou aquilo muito confuso, uma coisa muito, muito diferente. Ele nunca tinha ouvido falar sobre vozes que vinham pelo aparelho. E aí, depois que as vozes começaram na gravação, insistindo com que ele escutasse e gravasse, usasse o gravador, aí ele começou a tomar a sério. Aí ele, opa, calma lá, então vamos lá. E aí ele começou a testar essas gravações. Pode ver, foi uma coisa que ele não estava pensando, ele não estava nem passava pela cabeça dele gravar vozes de espíritos. Ele foi só gravar cantos de passarinho. E aí ele foi testando. E aí ele ficou um bom tempo, tanto é que ele foi condecorado pelo Papa, na época, na década de 50, 59, que pela prestação de serviços à crença da vida após a morte. Mas isso não foi documentado, porque ainda se tinha na ciência uma coisa muito materialista, muito forte. Então eles não deram muita atenção para isso, né? E logo depois dele, teve um outro cientista, filósofo, Konstantin Raudive, que esse cientista, ele conseguiu gravar 72 mil frases de espíritos. Ele foi uma das pessoas que mais gravaram, né, vozes, e ele foi também fazendo as experiências dele com seus gravadores. Inclusive, ambos foram para a televisão, deram o seu depoimento, mostraram as gravações, mas ainda se tinha ainda uma coisa muito assim, materialista ainda. As pessoas não acreditavam. Como é que um espírito vai gravar as vozes numa fita? Né? Hoje a gente tem aqueles gravadores pequenos, né? Mas eram aqueles gravadores grandes, aqueles rolos de fita. Como é que um espírito vai gravar a voz ali? As pessoas não acreditavam. Muitas dúvidas, né? Isso aí é charlatanismo, isso não existe. Mas eles continuaram. Tanto é que a pesquisa deles, né? O Konstantin, por exemplo, 72 mil, imagina, 72 mil frases. Aí as frases assim, né? Frases curtas, palavras. E ele foi gravando, ele foi conseguindo coletar o quê? Provas que há possibilidade da gente se comunicar. Já saímos da TCM, que seria a transcomunicação com médiums, né? E já vamos para a TCI, que seria a instrumental. Né? Isso não quer dizer que os médiuns vão ficar de lado, não é isso. Mas é um novo meio, como a Débora aqui leu, que a gente entende que a espiritualidade dizendo que a gente vai ter outros meios também de se comunicar. Os médiuns vão continuar, né? Sempre vão estar aqui, a questão da mediunidade, mas a gente tem algo a mais. Da mesma forma que a prancheta, lá no início do Espiritismo, a mesa, depois veio a prancheta, até chegar no lápis da psicografia, é a mesma coisa que uma TCI. Nada substitui ninguém ali. São mecanismos, meios que a espiritualidade tem de entrar em contato com a gente. Né? Não necessariamente, por exemplo, que a TCI faz parte do corpo doutrinário do Espiritismo, mas é um meio de se comunicar, como foi os que eu falei aqui, prancheta, as mesas, aí depois veio o lápis. Não necessariamente o lápis, que não tem o lápis aqui, não necessariamente o lápis é a doutrina espírita, porque o médium se faz dele para escrever, não. É apenas um meio. Ele tem a mediunidade aqui, o lápis é um mecanismo, da mesma forma que eu pego um gravador e boto o gravador para tentar gravar alguma voz. Né? A forma como que eu faço de me comunicar
é o que está no corpo da doutrina espírita, a possibilidade do quê? Da comunicação entre nós e os desencarnados. Porque nós somos espíritos, né? Nós temos a reencarnação e nós temos a comunicabilidade dos espíritos. Apesar que muitos ainda não acreditam nessa possibilidade, mas a possibilidade existe e existiu sempre. Mas vamos lá, depois do professor Haldivie, a gente vai dar um pulinho lá em 1988. O Haldivie ele ficou até mais ou menos de 59 até 78, mais ou menos. Até um pouco mais, até início da década de 80. Depois teve um alemão, eu não sei pronunciar muito bem esses nomes, tá? Eu vou tentar aqui falar, mas o Otto, de 82 a 88, ele consegue comunicações nítidas e prolongadas em 2 sentidos com os espíritos. Foi um alemão que ele conseguiu se comunicar, porque antes assim, gravava-se, depois ia escutar e tinha as vozes. Ele começou a tentar fazer o intercâmbio em 2 vozes, como se fosse aqueles rádios que a gente se comunica, sabe? Tipo rádio amador assim, que tu fala, ele já escuta e já te manda a resposta. E ele começou a tentar a manter esse contato. Mas também lá nos Estados Unidos, teve o Mick, que era um outro cientista, que ele colocou na cabeça dele que ele tinha que fazer uma espécie de um rádio que melhorasse a comunicação, que não fosse só pequenas frases, que não fosse só pequenos trechos, mas que a gente pudesse se comunicar como a gente se comunica em rádio amador, até por telefone. E aí ele cria, né, o Mark I, depois vai até o 4, e ele foi adaptando. E assim, gente, não é vai lá e constrói, já consegue. Ele passou anos, 5, 10 anos tentando. Algumas coisas conseguiu captar, outras menos, algumas mais, até que ele conseguiu, na 4ª, uma comunicação com um espírito chamado Dr. Miller, que era um outro cientista. E aí ele conseguiu obter o êxito. Mas ainda assim, a ciência ainda ficou muito cética em relação a isso. Porque é algo que não dá para colocar, às vezes, no laboratório e fazer com que a coisa aconteça assim, da noite para o dia. Até porque, para quem conhece um pouco como se dá a questão da comunicação entre nós e eles, não basta a gente querer. Há uma série de possibilidades. Eles também têm que ver se eles têm possibilidade de vir se comunicar com a gente, se a gente é merecedor disso, se a gente está preparado para isso. Então, por isso que os cientistas, na maioria, como já não posso colocar dentro de uma redoma de vidro e aqui ficar com isso e analisar, eles já não acreditam. Porque eu não posso experimentar a hora que eu quero. A questão é a hora que eu quero, é a hora que, às vezes, o intercâmbio acontece, e não é sempre. Não é ser médium que você vai sair 24 horas psicografando, ou ouvindo ou vendo espíritos, senão o cara fica maluco, né? Então, assim, ele não é a toda hora. Então, a transcomunicação foi a mesma coisa. Quando ele inventou essa máquina, que ele conseguiu obter essa comunicação, ele teve um grande êxito em conseguir finalmente ter uma resposta quase que imediata dos espíritos. Mas a coisa continuou. Veio outros cientistas e aí começaram daí a aparecer as tecnologias que era por telefone. Nós temos um depoimento, um livro, aliás, do Dargonel, que ele fala na década de 20, sabe aqueles telefones que ficavam na parede, que tu tinha que tirar e botar falar com um negócio aqui e botar o negócio para escutar aqui, né? Não é assim, né? Ele já conseguia contatos com espíritos. E eles cantavam, eles falavam, ele falava com um padre, que era amigo dele, e ele escreveu um livro, só que como a gente não tem nada gravado e a gente não viu, né, aí fica uma coisa que vamos, né, dar um crédito, mas ainda não se tem, a ciência não tinha provas, né? Mas aí já com Mark I, Mark III até o 4, já começou a se ter provas.
Ali a parapsicologia já começou a olhar de outros olhos, que não mais a questão do médium, porque para alguns precisa ter algo mais imparcial, porque o médium pode ser influenciado de várias maneiras, pode ser um pouco do médium ali, pode ter alguma coisa, um animismo, que é quando é o espírito do médium mesmo que se manifesta, ou quando é o subconsciente, ou seja, tem várias explicações que a parapsicologia dá. E agora, com um computador, por exemplo, que vai surgir agora, telefone ou com rádio, já fica um pouco mais difícil. Porque aí não tem como, é um aparelho inanimado, tem ondas eletromagnéticas, tem ondas ali, e que não tem como ser fraudado, né? Quando vem alguma voz. Mas mesmo assim, a ciência ainda ficou cética. Quando surgiu os telefones, começaram a se ter as comunicações por telefone. Aí foram para as secretárias eletrônicas, onde várias pessoas têm, até inclusive vou mostrar para vocês aqui, que tem gravações de pessoas que obtiveram ali, dos seus entes queridos que atenderam o telefone e conseguiram conversar. Tem depoimentos de pessoas que têm já essa possibilidade de atender e se comunicar com pessoas que já morreram. Parece uma coisa meio utópica, né? Parece uma coisa assim surreal. Mas tem pessoas que já se comunicaram. Uma vez eu contei que aconteceu comigo, mas eu não consegui, porque imagina, 3 horas da manhã, toca o telefone, a primeira coisa que tu pensa é coisa ruim, né? Tocou 3 horas da manhã o telefone do teu lado, alguma coisa, você já vai pensar, aconteceu alguma coisa com algum parente. E eu atendi e aquilo ficou um chaço, e como se tivesse uma interferência muito grande no telefone. E não tinha número. E eu fiquei tentando olhar aquilo e não entendi, aí eu, sem querer, eu botei no Viva Voz. Meio dormindo, meio acordado, eu tinha voltado para o corpo, né? Estava dando minhas voltas fora do corpo, aí tive que voltar para atender um telefone, e eu não conseguia entender, não dava para entender, era um barulho muito esquisito, assim. Parecia que era uma pessoa que estava no ladinho, assim, do asfalto, e quando passa aqueles caminhões muito, muito rápido, parecia que estava chovendo, e eu não conseguia, eu dizia alô, 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 e sem querer eu desliguei. Olha só que infelicidade minha, né? Sem querer eu desliguei, de repente eu acabei cortando uma possibilidade de me comunicar ali, né? Diretamente no celular, já pensou que emoção, né? Mas tem gente que consegue, tem gente que conseguiu essa comunicação. Né? E eu acredito que, quem sabe, futuramente a gente pode ligar para o vovô, vovó, mamãe, papai, né? Já pensou que coisa boa? Poder ligar, falar com meu pai aqui, ó. Ele tá desencarnado, só que está em outro lugar, como se estivesse indo para outro país. Isso aí, a gente ri, mas da mesma forma que a gente ria quando se falava da psicografia, da psicofonia. Mas é uma possibilidade, gente, isso é uma coisa que tá aí. Então, assim, aí começou, pelas secretárias eletrônicas, por telefone, até que surgiu o computador. Claro que isso vai evoluindo, né? Você vai evoluindo. E por computador também. A ponto das pessoas deixarem o computador, no Word ali aberto, e quando voltam, e tem coisas escritas ali. Tem mensagens. Né? Então, como? Quem fez isso? Né? Como é que pode acontecer isso? Há possibilidade? Há possibilidade. Há uma possibilidade da gente se comunicar com eles? Eu acredito que sim. Pode ser do Wilton Pontes, né? Espiritinhas, eu adoro esses quadrinhos aqui. Ele está ali, alô, alô, estão escutando, alô, alô, alô. A gente é que devia estar gritando. Não é uma brincadeira, né? Tentando se comunicar e os espíritos ali. Mas aí tem pessoas que às vezes falam assim para mim, mas a gente já não tem médium? Já não basta os médios? Sim, temos os médios, mas, poxa, se a gente tem a possibilidade de deixar um médium, digamos, a descansar e usar um aparelho, por que não vou usar um aparelho? Não é desmerecer os médios, nem substituí-los. Na década de 80, eu lembro, quando eu tive meu primeiro contato com transcomunicação, eu lembro que eu li algumas reportagens de espíritas que criticavam a transcomunicação, que eles achavam que era para substituir o médium, mas ninguém vai substituir ninguém. É só um outro meio da gente se comunicar. Né? Aqui, quando a gente fez um workshop aqui em Blumenau, em 2016,
E aí a gente, a equipe do professor Clóvis Nunes, né? Eu não sei se alguém aqui participou do workshop, fizemos aqui na casa, participasse, né? A gente fez algumas tentativas, a gente viu que a transcomunicação é algo assim que não é chegar e colocar e conseguir obter, né? A gente colocou aqui os rádios sintonizados, né? Onda curtas e médias, né? E aqui as luzes infravermelho, ultravioleta e os celulares aqui, que vocês podem ver quantos, né? E a gente colocou, a gente fez aqui, colocou em cima, e aí o Clóvis Nunes evocava os espíritos, chamava alguns espíritos conhecidos da transcomunicação, Constantin Haudive ele chamou, eu lembro, algumas estações, a linha do tempo, são estações que existem no mundo espiritual, que também trabalham com essa tentativa de comunicação com a gente via eletrônico, via instrumentos. A gente parece assim que, falando assim, puxa, mas lá eles também têm isso? Tem. Eles também, porque nós, para se comunicar, a gente tem que ter meios, certo? Eles também. Eles têm que ter meios para também tentar conectar com os nossos aparelhos. Os nossos aparelhos são inferiores aos deles, obviamente. Né? Nós somos a cópia de lá, o que tem lá no mundo espiritual. Lá está muito mais avançado, obviamente. Então a gente tem que tentar essa comunicação. E às vezes nem sempre a gente consegue. Né? E aqui foi uma tentativa, a gente conseguiu obter uma voz, assim, são várias, assim, eu estou fazendo bem resumido, porque se eu fosse para colocar tudo como eu queria, eu montei, quando fui ver, a palestra estava em 1h30. Pensei, 1h30 não vai dar, né? Para ficar 1h30 mostrando tudo, mas eu queria mostrar. Mas enfim, vou deixar para uma outra ocasião. Mas aqui a gente conseguiu obter uma voz, vocês vão escutar. Como é que se escuta uma voz? Aí depois eu vou explicar como que se faz e tudo, e a paciência que a gente tem que ter, né? Vamos colocar a primeira voz. A gente conseguiu. Bom, mais uma vez. Vocês conseguem escutar o que a voz fala? Contato com os mortos. É difícil de escutar. A gente considera isso aí digamos assim, uma avaliação de voz A, B e C. A muito boa, B mais ou menos, e C uma voz difícil de escutar. Vocês podem ver que não é fácil quando o transcomunicador ele está ali se comunicando, esse ruído, é o ruído branco que tem no fundo. Às vezes as vozes elas não vêm bem claras, então tu tem que estar com o ouvido bem treinado para escutar e não achar que escutou algo. Porque a gente tem aquela coisa, às vezes a pessoa escuta uma coisa, pensa que aí passa para o outro, dizendo, está dizendo aqui, boa noite. Aí a pessoa vai escutar também, aí acaba escutando boa noite também. Que isso tem o nome de pareidolia, que é a indução da outra pessoa de escutar o que não tem. Né? Por isso que quando se faz, geralmente, quando escuta alguma coisa, se eu escuto alguma coisa, eu não digo nada, eu passo para ela, dá uma escutada no que você entende aqui. Aí dou para a Débora também, depois os três acabam falando o que eles entenderam. Se for a mesma coisa, beleza, a gente conseguiu entender o que está ali dentro, mas se não, aí a coisa fica meio suspeita. O que é meio suspeito, se descarta. Né? E aqui a gente fez, foi bem bacana, né? Deu para a gente aprender, mais ou menos ter uma noção de como é que se faz a colocação dos rádios, das luzes, né? Do celular. Tem gente que, aqui tem daqueles gravadores mais antigos, né? Esses dizem que tem transcomunicador, tem pessoas que adoram esse tipo de aparelho aqui. Acham que ele pega melhor as vozes do que o celular, né? Mas eu uso o celular, porque é o que a gente tem em mãos, né? E geralmente, às vezes, esses aparelhos são mais caros de obter. Mas tem outros, a gente tem uns gravadores pequenininhos,
ainda daquelas fitas pequenininhas, aquelas minis, né, que dá para fazer também a questão da gravação. Aqui é uma experiência nossa, aqui nós temos um grupo aqui de transcomunicação, né, aqui na casa, que aí a gente faz também, continua fazendo, faz mais de 1 ano já. A gente não obteve ainda sucesso ainda com voz A ou B, né? Aí tem algumas coisinhas, uns ruídozinhos, algumas coisas estranhas, mas ainda não, assim, dá para dizer que é uma comunicação, né? Mas todo transcomunicador fala, é questão de persistência e paciência. Porque às vezes a pessoa pode passar 2 anos e não conseguir nada, e aquela pessoa passar 6 meses e conseguir obter uma voz. Então tem que ter muita paciência, tem que ter, assim, persistência, porque não é fácil de conseguir, né? Aqui as luzes também, né? Tem uma luz aqui, aqui não aparece uma pequena aqui, aí são 3 rádios, aqui a televisão, a gente está fazendo uma experiência de ligar a televisão, aí o Lothar fica aqui filmando, aí depois passa quadro a quadro para a gente ver se consegue captar alguma imagem do mundo espiritual. Por quê? Porque já teve, sim, cientistas na década de 80, 70, 80, que conseguiram, inclusive, gravações ali de pessoas no outro lado, inclusive se movimentando, saindo da praia, um casal entrando na praia, paisagens do mundo espiritual. Ou seja, televisões que não tinham nenhuma antena, não tinha como pegar a imagem de uma outra televisão ou de um filme, digamos assim. Porque as explicações são várias. Ah, mas isso aí deve ser coisa de filme. Ah, isso aí pegou uma estação, uma novela. Ah, isso aqui, mas não. Aí começou a aparecer rostos de pessoas que já tinham investigado a transcomunicação, como o Jurgensen, como o Haldive, por exemplo, apareceu o rosto deles numa televisão, a partir de usando, né, uma câmera, aqui o celular filmando, né, e aqui aparecia só a televisão com aquele chiaço, é uma televisão mais antiga, né, e ali a gente tentar ver se a gente consegue obter uma foto ou uma, né, a gente ainda vai conseguir ainda, tenho certeza que a gente vai conseguir, é persistência. E aqui é o que acontece uma vez por semana, e assim, não é difícil de fazer, né, não é difícil de fazer. Aqui, aqui eu pulei, isso aqui para depois. E aqui eu vou já mostrar para vocês daí agora digamos assim, um videozinho. Eu vou classificar ele com classe B, que é uma voz um pouco melhor para se escutar, e depois eu vou para uma classe A, onde o professor Clóvis, ele fez uma captação num congresso espírita na Bahia, tá? E teve várias pessoas como testemunhas, assinaram inclusive uma ata, mas eu vou mostrar primeiro aquele vídeo de uma mulher que ela conseguiu gravar a voz do marido, e ela colocou na perícia, e a perícia atestou que era a voz do marido dela. Ok? Vamos lá? Você acredita em vida após a morte? O Documento Verdade encontrou uma mulher que diz ter recebido uma mensagem de voz no celular do ex-marido que morreu. Na caixa postal, a gravação de uma mensagem que pode ter sido enviada do além. Mensagem recebida 10 de setembro às 21h36. Acho que está melhor, né? Ela foi deixada pelo ex-companheiro desta psicóloga 3 dias depois de sua morte, numa mesa de cirurgia. O que você pensou na hora? Na hora eu pensei que fosse um trote. Eu falei assim, quase desgravei realmente. Aí, não sei, eu achei muito estranho e acabei guardando. E aí depois foi para uma análise que realmente comprovou que era a voz do Edson vivo. Fiquei assim, impressionada realmente, porque eu tinha a amostra da voz dele vivo que foi confrontada, né? É a voz do seu marido. Sim, eles afirmam assim, 99,9% que é a voz dele. A análise foi feita por peritos do Unicamp. Aqui estão os relatórios
São várias páginas que demonstram, na verdade, a veracidade dos fatos. Conclusão final: este caso constitui algo de grande importância, pois foi a primeira vez na história da transcomunicação instrumental que se comprovou matematicamente que uma voz obtida em transcontato corresponde à voz de alguém vivo conhecido. Aqui a análise que foi feita. Vale lembrar que esse é um laudo conclusivo feito por peritos em vozes que acabaram concluindo que esta voz que nós acabamos de escutar agora pertence ao ex-marido desta mulher. A gente sempre se interessou realmente por esse lado científico da espiritualidade, né? Da comprovação científica da existência do espírito. Ele tinha tido um infarto, ele ia fazer uma angioplastia. E aí eu pedi que ele me ligasse assim que terminasse o procedimento, que não era uma coisa assim tão longa, né? E aí ele me disse que se ele não ligasse daqui, que ele ligaria de lá. Essa foi uma promessa que ele tinha me feito, que eu achei que era brincadeira. Que legal, né? Isso seria uma... O documento verdade fica por aqui. Seria uma emoção muito grande, né? A gente poder atender o telefone ou escutar na secretária eletrônica, né? Eu nem sei se usa hoje ainda a secretária eletrônica, mas eu acredito que o fato de escutar alguém que já partiu, né? Dizer eu te amo, como ele falou, deve ser uma emoção muito grande, assim. E é uma possibilidade, isso é uma coisa que está aí, está real. Isso foi comprovado pela perícia, a voz do marido dela, né? E vários, assim, isso é um dos, né? Tem vários relatos de pessoas, como eu falei, o celular, de atender. Teve um cientista alemão que vira mexe, a mãe dele ligava para ele. A mãe já desencarnada, e ele atendia e falava com a mãe dele. Né? Parece uma coisa de outro mundo, mas é uma possibilidade. A tecnologia não está aqui. Eles não são mais adiantados do que nós em relação a conhecimentos. E por que não há essa possibilidade? Há um tempo atrás se dizia que não era possível um médium falar ou escrever um espírito, mas hoje a gente já é comum para nós. Vocês já viram aqui Zé Araújo psicografar, até às vezes, né, um espírito falar através das cordas vocais dele. Aí a gente já não se espanta tanto. E hoje está aqui, ó, a possibilidade da gente, né, da gente conseguir obter uma comunicação. Até uma vez minha esposa brincou aqui, bom, né, se a gente achasse assim, eu queria aquele celular que possa me comunicar com os espíritos, né? Imagina, ia ser uma coisa assim, muito doida, né? Mas é uma possibilidade. Mas vamos lá. Aqui no Brasil, nós tivemos na década de 80 um grupo liderado pelo Dr. Hernani e a professora Suzuka, sua assistente. Aí estava a Sônia Rinaldi, Fernando Machado, que eles começaram a experimentar a TCI, as experimentações. Né? Depois aí tem a turma do Clóvis Nunes, que deu workshop, né? E tem vários cientistas, experimentadores, tanto espíritas quanto não espíritas. Ainda estão no anonimato. Né? Assim, são pessoas que estão investigando e assim, a espiritualidade está esperando de nós que a gente continue a investigar, que continue a experimentar até a gente conseguir achar um meio melhor da gente se comunicar através dos aparelhos. Se não fosse a tentativa ou as tentativas dos cientistas na área da eletrotécnica, na área da energia, daquela época, da década de 10, do início do século, hoje nós não teríamos televisão, não teríamos celular. Quantas coisas eles tentaram e não deram certo, mas foram tentando. E assim a gente tem que ser na transcomunicação. Agora eu vou mostrar para vocês um videozinho do Clóvis, né? Eu acho que a Maria já deve... Quem já conhece transcomunicação já viu, que é uma das melhores que se tem, uma das 10 melhores, né? Essa voz é vozada aí no caso, né? Classe A. Pode acionar o vídeo. Testemunhe agora um fato impressionante. Uma mensagem espiritual gravada em áudio, recebida por meio da transcomunicação instrumental.
O recado do espírito Astrogildo é considerado uma das mais contundentes mensagens já captadas do além através de aparelhos eletrônicos. Preste atenção no fenômeno que surpreendeu a pesquisadores e céticos. Rua Bahia, tarde de domingo, dia 2 de novembro de 2002. Centro de Convenções, 11º Congresso Espírita da Bahia. Nesse instante fazemos a 4ª tentativa de contato no dia de hoje, na esperança de uma comunicação transcendental com os espíritos ligados ao movimento federativo da Bahia. Pedimos sintonia com a estação Zystrom, com a estação Central, estação Label de Moura, com os espíritos brasileiros e portugueses que trabalham pela transcomunicação, a ajuda dos espíritos de Constantin Haldiver, Technician, a fim de podermos entrar em contato com os espíritos ligados à Federação Espírita, José Petitinga, Manuel de Miranda, Arthur Pires, Etienne Rocha, Leopoldo Machado, Leolindo Amorim, Alfredo Miguel, Leonardo Batista, Cristóvão Silva, Luiz Gonzaga Pierre, Aloysio Reis, Juventino Ferreira de Souza, ou qualquer entidade presente que queira se comunicar conosco. Vamos deixar a fita passar por 5 minutos, enquanto aguardamos um contato para todos nós. Foi uma comunicação que até o espírito brincou, né? Não demore muito tempo, venham logo para cá, né? Todo mundo já deve ter regalado os olhos, porque tinha vários ali da idade dele, assim, que ele desencanou de uma doença, inclusive ele fala, ele ficou cego durante um tempo. Ele era também um palestrante, um dirigente baiano ali. Ele não tinha sido citado aqui na evocação do Clóvis. Haviam esquecido dele, mas os espíritos que foram evocados por ele, trouxeram justamente ele. Ele tinha uma mania um costume muito de fazer as palestras meio que usando poesia, tanto é que vocês podem ver que as estrofes são tudo, né, correspondendo a uma poesia, uma harmonia, e ele brinca ali com os conterrâneos deles para vir voltar logo, né, para cá, né, a coisa que todo mundo fica assim, né, e a Carminha, a esposa dele,
no caso, né, ficou bem emocionada na época. Mas isso é uma comunicação já de uma a gente considera de uma classe A, que a voz dá para entender, sem aquele ruído de fundo, como aquele primeiro que a gente mostrou aqui, né, contato com os mortos, né, que tem que ter um ouvido muito treinado, né. Aí, a pergunta que sempre as pessoas fazem para nós, é perigoso fazer transcomunicação? Como é que eu posso fazer em casa? Assim, alguns transcomunicadores que não têm a associação com religião nenhuma, que são só a pesquisa, eles geralmente fazem em casa, obviamente, né? Mas eu diria que a questão não é que é perigoso, mas assim, você quer fazer para quê? Para ter contato, mas aí tem que ver o seguinte, a questão da seriedade, tá? Se é só por curiosidade, às vezes não é legal, porque a curiosidade fútil, aquela curiosidade boba de querer conseguir alguma coisa, vai atrair quem? Geralmente atrai quem? Os espíritos brincalhões. E aí, de repente, você pode ter alguma coisa ali que não, né, vai te dar medo, de repente, você vai ficar meio assim, né, vai ter um contato, vai ter coisas, de repente, como já aconteceu. E o conselho, quando os transcomunicadores pegam alguma coisa que não é agradável, é desligar e deixar para uma outra tentativa. Porque não veio. É muito difícil acontecer, mas pode ser possível. Então, a questão do perigo, a comunicação não é perigosa. Perigosa é de que jeito você vai gerenciar isso? De que jeito você vai levar isso? Porque tem gente que quer comunicação com os espíritos para perguntar coisas, se eu vou casar, quantos filhos eu vou ter, se papai e mamãe vão morrer logo, se eu vou morrer. Sabe essas coisas assim, que a gente já viu, que acontece na brincadeira do copo? Então, a brincadeira do copo em si, ela é evitável por causa disso. Porque senão vai uma menina lá, muito, assim, com o emocional muito aflorado, aí um espírito vai lá e brinca com ela, que ela vai morrer na data 20 de janeiro, pronto. Eu vou morrer dia 20 de janeiro, vou morrer dia 20 de janeiro, vou morrer dia... Ela vai morrer mesmo. É capaz de se atirar da janela porque vai morrer no dia 20 de janeiro. Então, há da mesma forma que eu diria que, para se comunicar, é a mesma coisa quando a gente conhece alguém novo. Um amigo, uma amiga nova, a gente não conhece, a gente fica um pé atrás, a gente está conhecendo, a questão de confiança. Então, aí a pergunta fica, você quer se comunicar com quem? E você vai ter a seriedade, vai ter o comprometimento de ficar ali escutando, porque quando a gente faz aqui, às vezes até a gente tem que estar com um fonezinho de ouvido, depois a gente tem um programa em casa, né? Nós aqui temos um programa que a gente coloca o som ali e escuta, frente, verso, vai e volta e ficar escutando. 5 minutos de gravação se torna 15, porque você escuta e você volta, aí escuta mais um pouco, aí volta a fita novamente, para você ver se você não tem alguma coisa ali. E é persistente, você tem que ser persistente para isso, né? Mas a maioria diz que não há esse perigo, mas eu digo que a gente tem que ter um pouco de atenção. Assim, um cuidado, ele é sempre bem-vindo, né? Para a gente não se deixar enganar por espíritos brincalhões, né? Mas o contato está aí da mesma forma mediúnica. Agora, eles falam também, para finalizar aqui, na 935, logo depois que a Débora leu ali a 934, ele fala sobre isso. Mas não é um pecado, entre aspas, né? Ou assim, não se deve evocar os espíritos. Vocês viram que o Clóvis evoca? A gente evoca aqui também, na transcomunicação, porque como é que eu vou chamar se eu não tenho que evocar? Se eu quero falar com meu pai, eu vou ter que chamar meu pai. Né? Já desencarnou, vou ter que chamar pelo nome dele e vou dizer, né, pedindo que ele venha se comunicar. E eles que não tem problema de você, porque a gente pode fazer isso quando a gente vai dormir. Eu converso com meu pai, converso com meus tios, eu converso com quem eu gosto, que já desencarnou, eu converso na hora da oração com eles. Eu converso com eles. Então, isso é uma evocação. Né? Agora, quando eu uso essa evocação para outros fins, aí é onde mora o perigo. Se a minha curiosidade é apenas fútil, aí é onde mora o perigo. Porque fútil vai vir os espíritos que vão estar com essa predisposição de responder qualquer coisa. Já que a tua curiosidade é uma curiosidade boba, então, né, os espíritos mais sérios vão se afastar, porque não vão ficar respondendo, perdendo tempo, com coisas frívolas, com coisas bobas, e vai vir aquela galera que gosta de brincar. E aí aí não sei lá o que pode vir. Né? Mas está aí, a TCI
está presente, ela está acontecendo. Nós temos uma pesquisadora, Anabela Cardoso, muito conhecida em Portugal. Ela é uma diplomata que ela está fazendo pesquisa, tem a turma da Sônia Rinaldi, da turma do Clóvis Nunes, temos nós aqui, tem várias outras que eu conheço, mas são anônimos, mas que estão fazendo a pesquisa, e eu acho que logo, logo a gente vai chegar numa conexão a ponto da gente conseguir falar, assim como ele conseguiu essa gravação, a gente poder se comunicar. E aí, já pensou? A gente poder ligar o rádio aqui e poder se comunicar com quem a gente quiser, né? Então, celular também serve para gravar, para quem não tem gravador. E assim, tem livros, né? Aqui, rapidinho aqui. O Espiritismo em Transcomunicação, ele fala mais ou menos um histórico de como é que foi, né? O Telefone para o Além, aquele primeiro que eu falei para vocês, Friedrich Jürgensen, que ele conta a história, como é que ele conseguiu gravar e como foi essa gravação. Aqui, o François Brunet, Rémy Chauvin, Linha Direta do Além, que fala também de transcomunicação, são franceses. Aqui, do nosso Dr. Hernani Guimarães de Andrade, a transcomunicação através do tempo, que ele fala como começou lá do tempo da pré-história, mais ou menos como eu falei, né? Até os dias, mais ou menos, até os anos 90, depois ele desencarnou no 2000, como é que era essa pesquisa, e alguns outros livros do Dr. Hernani, que ele usa um pseudônimo, muito legal isso aqui, ele fala, ele coloca mecanismos que eles criaram, aparelhos que eles criaram para se comunicar com os espíritos. Do que os nossos comunicam por computadores. É uma pergunta. Aqui já começa a era dos PCs, dos computadores. Começou a surgir muitos contatos, né, por computadores. Ponte entre o aqui e o além, Hildegard Schaefer, também é muito interessante, que tem fotos aqui da televisão que eles conseguiram obter. Aqui também, ó, tá, são fotos que eles conseguiram obter diretamente da televisão, que é filmar a televisão, né? Aqui do Clóvis Nunes. E aqui a gente encerra a nossa palestra. Então, assim, gente, a possibilidade está aí, né? Agora, vamos torcer para que a gente consiga dar um passo a ponto da gente poder usar o celular para falar com quem a gente mais ama, que está no mundo espiritual. Ok? Uma boa tarde para vocês. Muito obrigado.